Olá, bom dia. Está no ar a notícia de frente dessa sexta-feira, hoje, dia 13, sexta 13 de setembro de 2019. Aqui ao meu lado, o professor Lourenberg e o Lúcio Sorge. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lourenberg Alves. E bom dia a você que sempre nos honra com a sua companhia. Pois é, hoje, sexta-feira 13, né? A gente tem que tomar cuidado, tá pesado o jornal. Tem muita coisa para falar e realmente aí as bruxas estão Mas soltas. 13 é o número de sorte, não é? Mas Nayara? é porque quando está relacionado com a sexta-feira, não tem essa superstição, esse mito, o que pode dizer, essa lenda popular? Mas o Zagallo era um número de sorte dele, viu, Lúcio? Tipo assim, vocês vão ter que me engolir. Já, professor, tomando como base aqui o que a Nayara falou, se ao invés de setembro estivéssemos em agosto, ela nem viria aqui para ancorar o Notícia de Frente. Eu sou supersticiosa. Já deu para perceber. Vamos começar bem. Tem uns que disfarçam melhor. Olha, e eu quero começar falando de José Riva, essa sexta-feira, aí falando das delações de Riva e Pomor, que trazem gravações de poderosos de Mato Grosso. Mais duas delações premiadas em andamento trarão novas gravações envolvendo poderosos de Mato Grosso. Trata-se aí das delações do ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva, e do ex-secretário-geral, Luiz Márcio Bastos Pomor. Documentos, anotações e gravações em áudio e vídeo estariam entre as provas apresentadas ao Ministério Público. Conforme o Gazeta Digital apurou, as duas colaborações iniciaram para serem conjuntas, porém foram divididas. Fontes ouvidas pela reportagem, que é do Pablo Rodrigo, apontam que o caso é semelhante ao acordo do ex-governador Silval Barbosa. Pomor é que teria algumas gravações envolvendo entrega de dinheiro para políticos e agentes públicos. Então aí a gente pode esperar uma delação que já teve a monstruosa, tem que encontrar um outro adjetivo para essa, hein? Porque vem bomba aí nas costas de políticos, pelo que apurou a reportagem, muito bem escrita. Parabéns mais uma vez ao Pablo Rodrigo. E essa delação aí, não é, professor, do ex-presidente da Assembleia, José Geraldo Riva, ela já vem se arrastando há um longo tempo, não é? Começou aquilo, teve uma tentativa no Ministério Público Estadual, né? Essa daí me parece que é no Ministério Público Federal. Não é isso? Durante um tempo ele tentou fazer essa delação aqui no Ministério Público Estadual, teve até muitos questionamentos, por que é que o Ministério Público Estadual não queria aceitar a delação do ex-presidente da Assembleia, José Geraldo Riva. E aí, pela reportagem aí do Pablo Rodrigo, como a Nayara relatou agora há pouco, a impressão que se tem aí é de que o arsenal dessa delação aí tende, inclusive, a ser maior do que foi lá na delação, na colaboração premiada do ex-governador Silval Barbosa. E com fotos e vídeos e documentos. Assim como foi, né? Do ex-governador, que chocaram aí toda a população. Então essa daí também, como disse o Lúcio, muito esperada e com muita prova, Lúcio. Porque Silval Barbosa ocupou o governo durante aproximadamente 5 anos, né? Isso. Ele pegou lá o período lá do final do governo Blairo Maggi, né? E depois os 4 anos do mandato dele como governador, porque ele se reelegeu. Verdade. É isso? Exatamente. E aí a gente só precisa lembrar o seguinte, né? Eu vou ler aqui na reportagem do Pablo, o que ele colocou aqui, do Pablo Rodrigo. O ex-parlamentar atuou na política mato-grossense de 95 a 2014. Teve grande influência política, presidindo o legislativo por vários mandatos. Teve grande influência política, não retrata muito bem o que foi, não é isso? José Riva, lá na Assembleia Legislativa, uma hora era presidente, outra hora era primeiro secretário. Ele não tinha influência política,
ele mandava e desmandava em Mato Grosso. Os governadores que passaram lá pelo Palácio Paiaguás durante o período desta influência política de José Riva não tomavam nenhuma atitude, nenhuma decisão que não estivesse referendada, avalizada pelo então deputado estadual José Riva, como eu disse aqui, às vezes presidente da Assembleia, às vezes primeiro secretário lá do Poder Legislativo. É exatamente isso. Mas há muito tempo eu ouço falar, aliás, todos nós já ouvimos falar muitas e muitas vezes a respeito dessa delação do José Riva. Chegou uma oportunidade, Lúcio e Nayara, que ela não foi homologada em razão de que, de acordo com a denúncia à época, diz que estava havendo as mesmas práticas posteriormente à apresentação da delação. Por isso ela não foi homologada. Mas com certeza, se cair na mão por exemplo, do Fux, que chamou, lembrando aqui o que disse a Nayara, o Fux, quando pegou a delação do Sival Barbosa, falou que era uma delação monstruosa. Na questão do Riva, são 20 anos de mandato. Ou seja, mas muita coisa ele tem para revelar. Agora, é bom também apresentar. Se não apresentar, tenebrosa. Muito tenebrosa. Se não apresentar os caminhos da prova, deverá apresentar muitas provas a respeito. Mas muitas provas. Porque ele conhece como poucos a Assembleia Legislativa. Num determinado momento aí, como o senhor colocava aí, o processo de delação deu uma travada, porque surgiu uma denúncia de que ele estaria praticando crimes, né? Continuava a praticar crimes enquanto negociava lá a delação premiada. Mas teve uma posição aqui da Justiça, me parece que do Ministério Público Federal, desconsiderando isso, dizendo que aquilo que foi denunciado não poderia travar ou continuar travando a delação premiada de José Riva. E ele, em outros momentos, ele já negou, né? Como ocorre sempre, né? Que estaria fazendo uma delação premiada. O que ele costumava dizer era o seguinte, né? Quando isso daí vinha à tona, de que não existia nenhum acordo de delação e sim que estava em negociação para a devolução de recursos nos crimes que teria confessado desde que decidiu colaborar com a Justiça. Essa estratégia também aí era para abrir um caminho para o processo de delação premiada. O fato é que nessa tentativa de colaboração premiada, ele enfrentou muita resistência aqui no Ministério Público Estadual. Não agora. Em anos anteriores, né? Porque esse processo já vem há longo tempo. Pois é, e a pergunta que fica, e com certeza o nosso telespectador se faz, e agora? Quando deve sair esta delação monstruosa, tenebrosa, horrorosa, sei lá qual que vai ser o adjetivo dado a ela, na época que sair? E aí, esse processo será que dura muito para ser divulgado? Não tem como fazer essa previsão, né, professor? Não tem. Mas muitas coisas que apareceram e aparecem na delação do Sival Barbosa deverá ser complementada lá na delação do José Riva. Complementar, por exemplo, a merenda que o Sival Barbosa sempre falou de pagamento extra para a Assembleia Legislativa, deve aparecer lá as comprovações, inclusive, na delação do José Riva. Então, uma delação vai complementar a outra. E agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, professor Lorenberg. Nayara, Lúcio, amigo telespectador, quando ocorreram as eleições de 2018, muitos parlamentares novos no Congresso Nacional foram apresentados. Porém, amigo telespectador, a prática antiga, ou as práticas antigas, continuam presentes no Congresso Nacional. E, curiosamente, todos esses parlamentares que foram eleitos em 2018, durante toda a campanha, denunciaram
essas práticas antigas. E hoje eles estão fazendo as mesmas coisas. Por exemplo, uma das práticas que eles sempre bateram durante a campanha foi o chamado auxílio moradia. Esse auxílio moradia que vai R$ 4.200 para o parlamentar que não recebe o apartamento funcional. Quem recebe o apartamento funcional fica sem, evidentemente, esse valor. É esse o tema do meu comentário. E o seu, Lúcio? Nayara, antes aqui do meu destaque, eu só queria complementar, detalhar um pouco mais aquela questão relacionada ao ex-deputado José Riva, e até retificando aqui uma informação. As negociações, na reportagem lá do portal Gazeta Digital, do Pablo Rodrigo, as negociações entre José Riva e o Ministério Público Estadual iniciaram logo após a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ter negado em dezembro do ano passado, por unanimidade, um agravo dele contra a decisão do ministro Luiz Fux, que anulou o acordo de delação premiada firmado em novembro de 2017. Porém, um parecer do Ministério Público Federal pede o trancamento da ação contra o deputado, que foi usado para anular a delação sob argumento de que o mesmo teria cometido crimes durante as negociações. Caso a ação seja suspensa, fortalece o acordo de delação de Riva, que está em tratativa no Ministério Público Estadual, professor. Então, voltou ao que era antes, ao que se tentou num primeiro momento. Ia ser lá no Ministério Público Estadual, não deu certo, foi para o Ministério Público Federal, chegou ao Supremo, o ministro Luiz Fux anulou e agora tem uma nova posição aí, do Ministério Público Federal, e que a indicação aí é de que essa delação premiada pode ser fechada aí com o Ministério Público Estadual. E o meu destaque de hoje, posso falar? Claro. Não. É o seguinte, é que foi aberta, professor Lorenberg, Nayara, foi aberta a temporada de caça aos conselheiros substitutos do Tribunal de Contas do Estado. Eu vou dividir o meu destaque em 3 atos. Primeiro, estão questionando aqui, primeiro, as liminares do TCE, liminares que o Tribunal de Contas tem concedido e que essas liminares estariam invadindo a competência da Justiça. Quem tem concedido essas liminares são os conselheiros substitutos. E eles concedem por quê? Para evitar fraude em licitação, para evitar direcionamento em concorrência pública, para evitar superfaturamento, para evitar que enfie as mãos nos cofres públicos. E agora estão dizendo que isso daqui invade a competência da Justiça. Segundo ato, conselheiros interinos são proibidos de votar para a presidência do Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, quem não pode votar também não pode ser votado. Não é isso? Então é o seguinte, eles ficam de fora por uma decisão lá da Assembleia Legislativa da eleição da presidência do Tribunal de Contas do Estado. O terceiro ato do meu destaque. Janaína Riva recua de PEC e detona conselheiros interinos do Tribunal de Contas do Estado. Essa PEC é a seguinte, ela foi apresentada lá em 2015 e tinha como objetivo principal proibir as indicações de políticos para o cargo mais alto da Corte de Contas aqui do Estado. Pois bem, a PEC foi derrubada, inclusive pela deputada que apresentou a proposta. Então, esse aí é o resumo da ópera do meu destaque de hoje. A guerra está declarada aos conselheiros substitutos do Tribunal de Contas e com artilharia pesada.
Certo, Lúcio, então daqui a pouco a gente fala sobre este assunto. Eu quero destacar aqui rapidamente um acidente que teve com uma aeronave com 2 parlamentares de Mato Grosso. Pneu de aeronave com deputados e assessores do governador estoura durante pouso em Mato Grosso. Tem um vídeo aqui direto do portal Gazeta Digital. Vamos aqui a este vídeo porque os deputados e o deputado estadual Ondanir Bortolini, e conhecido como Nininho, e também Valmir Moreto, e 2 assessores do governador Mauro Mendes passaram por um susto na quinta-feira durante o cumprimento da agenda na cidade de Guiratinga, que fica a cerca de 330 quilômetros de Cuiabá. O pneu da aeronave em que eles estavam furou do município. Imagens recebidas pelo site, tanto o Olhar Direto quanto o GD, aí mostram esse apuro dos parlamentares. Você pode ver, olha, o pessoal tenta empurrar o jatinho, na verdade o avião, né, a aeronave, e aí foi um problema. Na verdade, o piloto chegou a informar o comandante, o Juliano Chiroli, informou aos sites, à imprensa aqui de Mato Grosso, que a aeronave estava com parte da comitiva e que não houve feridos. Não tivemos nenhum dano na aeronave, exceto o próprio pneu que furou e estava sendo substituído. Então, foi um susto aí, e eram os parlamentares que fazem parte da comitiva do governo do estado de infraestrutura. Por isso que aconteceu aí, por isso que eram eles que estavam cumprindo uma agenda do governo do estado na cidade. Olha, eu quero voltar aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, para destacar um bate-boca entre parlamentares. Deixa eu achar aqui a matéria do GD, do portal Gazeta Digital. O bate-boca foi entre o deputado Chuchu Dalmolin e Ulisses Moraes, a matéria da Thalita Amaral. Deputados trocam ofensas na tribuna por causa de projetos do governo. Os deputados estaduais Ulisses Moraes e Chuchu Dalmolin protagonizaram uma discussão acalorada na manhã de ontem, durante a votação do projeto de lei 667/2019, que altera os cargos do MT-Par, empresa criada pelo governo para gerar investimentos ao estado. E a discussão chegou ao nível pessoal, com troca de ofensas sobre caráter e até envolvimento de famílias. Mesmo com a discussão, o projeto foi reprovado pelo plenário, como defendia Ulisses Moraes, por 13 votos a 6. Aconteceu o seguinte, que Chuchu Dalmolin pregava, assim como Ulisses Moraes na campanha, o enxugamento da máquina pública. E Ulisses questionou justamente isso. Mas o senhor pregava o enxugamento da máquina pública e agora o senhor está querendo inchar essa máquina, está querendo criar mais cargos para a empresa, e começou o bate-boca. Eu vou só destacar aqui a fala. Olha, Vossa Excelência deveria pelo menos ler os projetos antes de vir debatê-los. Como Vossa Excelência pode votar a favor do aumento de cargos? Disse Ulisses Moraes. Já Chuchu relembrou a controvérsia da contratação do pai do colega deputado pelo Tribunal de Contas do Estado, que teria indícios de favorecimento. Aí Chuchu Dalmolin disse o seguinte: eu não nomeei meu pai, deve ser, para ser funcionário público. Não uso passagem da casa para ir em reunião política. Não pego diária para outros fins. Estou trazendo resultados, rebateu Chuchu Dalmolin. Olha, o barraco foi grande, né? Foi grande. O barraco foi grande, não é isso? Foi grande. Foi uma quarta-feira movimentadíssima. Quinta-feira, né? Foi ontem. Quinta-feira movimentadíssima. Mas olha, você posicionar de forma diferente do seu colega parlamentar diante de um projeto é salutar, viu, Lúcio? Todos nós sabemos isso. É muito bom que há divergências no entendimento de um projeto. Mas a partir do momento em que você tem aí a ofensa, a agressão ao colega parlamentar, aí é gravíssimo. É gravíssimo porque não está o desrespeito tão somente ao colega parlamentar, mas está desrespeito ao eleitor, desrespeito à sociedade e desrespeito à casa onde eles deveriam preservar e defender.
Por isso que a agressão pessoal não leva a coisa nenhuma, não leva a nada. Mas, infelizmente, existe um grupinho pequeno de eleitores que gosta desse tipo de coisa, o que é ruim. E nesse caso aí, eles saem fora do tema central da discussão, né? Exatamente. Eles estavam discutindo sobre um determinado projeto, né? Que era lá da MTPAR, não é? Que era justamente a criação de mais vagas ali na MTPAR. O projeto previa um investimento de 150 milhões na empresa criada em 2012 no governo de Silval Barbosa. E daí o deputado Ulisses apresentou uma emenda para que o atual quadro fosse mantido e conseguiu que os outros 12 deputados aderissem a esta emenda, ou seja, que não se mexesse nesse atual cargo. E aí começou essa troca de ofensas porque Chuchu Dalmolin defendeu a criação de mais cargos. E ele, que era um grande defensor, Lúcio, do enxugamento da máquina, inclusive disso. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma entrevista com ele. Ele falou, inclusive, que o TCE aí deveria não existir mais, né? Porque ali gera muitos custos para o governo do Estado. E a questão do nível aí não ficou dúvida nenhuma sobre o alto nível desse debate, né? A reportagem aqui saiu lá no Gazeta Digital, outros sites também publicaram, Folha Max, Olhar Direto, mas eu estou aqui no Folha Max, aí diz o seguinte, aqui no final da reportagem: após mais uma intervenção de Janaína Riva, que me parece que estava na presidência da Assembleia por ocasião deste barraco de Ulisses Moraes e de Chuchu Dalmolin, barraco pelo seguinte, pelos termos que eles usaram, né? Porque às vezes a gente coloca os termos aqui e as pessoas começam a enxergar chifre na cabeça de cavalo, né? É um termo popular, né? Ou seja, eles se desentenderam completamente, onde isso não deveria ocorrer, né? E aí o seguinte, após mais uma intervenção de Janaína Riva, Chuchu Dalmolin decidiu acabar com a discussão. Abre aspas. Só quero pedir desculpas aqui por esse debate baixo que não tem resultado nenhum e onde a gente só fica tentando desfazer do outro. Eu li o projeto sim, deputado, só respeito o meu voto, só isso. É que Ulisses Moraes tinha perguntado a ele, levantando ali a suspeita de que Chuchu Dalmolin poderia nem sequer ter lido esse projeto que estava sendo votado lá na Assembleia Legislativa. Aí um falou que o outro diz uma coisa na campanha, divulga material aí nas redes sociais, falando que é transparente, que prega o enxugamento do Estado e que na prática acaba não fazendo isso. Foi o que sugeriu lá o deputado Ulisses Moraes a Chuchu Dalmolin. Aí Chuchu Dalmolin veio de lá para cá e disse o seguinte, né, que olha, eu não indico parente meu em lugar nenhum, né? Fazendo referência aí àquilo que já foi divulgado pela imprensa, de que, ali, a frase aqui do Chuchu Dalmolin, né? Abre aspas, frase do deputado Chuchu Dalmolin, abre aspas, eu não nomeei meu pai em cargo público, baixa tua bola. Já liberei o governo do Estado, não tenho cargo no governo, eu estou aqui como cidadão fazendo a minha parte. Eu não me apego a grupinho nenhum, a movimento nenhum, não uso passagens desta casa para ir à reunião política. O senhor me respeite, disse Chuchu Dalmolin, dirigindo-se a Ulisses de Moraes. E Ulisses de Moraes, para que a gente faça justiça, disse também, não é, Nayara, que não usou passagem nenhuma para ir à reunião política, que não indicou o pai dele para lugar nenhum. Bom, e ficou por isso mesmo, né? Um acusa o outro acusa um. Aí a sociedade é que vai poder julgar isso melhor do que a gente. Sem dúvida.
E falando em Assembleia Legislativa, na L já estão definidos os nomes da comissão especial que vai estudar o projeto Cota Zero nos rios de Mato Grosso. Nos próximos dias, em breve, os deputados devem visitar estados que já têm leis similares. Confira na matéria. A Assembleia Legislativa já definiu o nome dos deputados que vão compor a Comissão da Pesca. Eles vão embarcar nos próximos dias para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e outras cidades que fazem margem ao Pantanal Sul-Mato-Grossense, para observar de perto o projeto que foi aplicado, semelhante ao que pretende ser adotado aqui em Mato Grosso. Foram indicados os deputados Wilson Santos, do PSDB, o Ondanir Bortolini, o Nininho, do PSD, Janaína Riva, do MDB, Dr. Eugênio, do PSB, Dilmar Dal Bosco, do DEM, Eliseu Nascimento, do DC, e Paulo Araújo, do PP. Esta manhã, o presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, falou sobre a importância desta comissão e que trabalho ela vai desenvolver nesta visita técnica ao estado vizinho. Mato Grosso do Sul implantou esse programa já há algum tempo, Goiás também. Então eu pedi para que eles vão lá verificar o que deu certo, o que deu errado, vai em Goiás. Reúna também com os ribeirinhos, reúna com a CEPESCA, com todos os setores, para eles fazer um diagnóstico de tudo isso e propor um projeto alternativo. Esse que é a proposta nossa para eles, essa é a encomenda para que esse grupo faça. Então eu espero que eles façam esse trabalho e apresentem para nós dentro de 30 dias, uma proposta alternativa. O deputado também falou sobre a tramitação de projetos importantes aqui na casa e o objetivo de limpar a pauta, como tratou esta manhã, já em primeira votação, a aprovação de um projeto que prevê o aumento da área de desmate, a retirada de madeiras e que inclusive retira de proteção ambiental uma árvore que é tida como um símbolo do Cerrado, que é o piqui mato-grossense. Também é outra discussão que vai ter aí. Então essas polêmicas assim, nós estamos agora, temos um prazo, tiramos de pauta agora para dar um prazo para que eles estudem mais, porque agora vai ter as segundas votações, para que estude e analise melhor o projeto. Questionado sobre a questão do corte do ponto dos deputados faltosos, Eduardo Botelho preferiu evitar polêmicas e disse que todos os deputados estão atentos a partir de agora. Ontem teve 24 em plenário, todos vieram, então todos foram bem compreensivos. Com imagens de Marcos Xavier Oliveira Júnior para a Notícia de Frente. O foro bem compreensivos é ótimo, né? Foram bem compreensivos com o corte da verba indenizatória. É isso? Será que foi assim mesmo? Não. Foram bem compreensivos porque não querem o corte da verba indenizatória. Mas o interessante é o seguinte, essa linguagem os deputados entendem, não é Mexeu no bolso, né? Não é isso? É isso. Hã? Mexeu no bolso, né? Até eles conseguem entender isso, não é? Conseguem. Na quarta-feira à noite, é isso, né, que o deputado Eduardo Botelho falou aí, o presidente da Assembleia, estavam lá os 24 deputados. É lógico, por isso que ele falou assim, olha, não quero entrar em polêmica, não quero entrar mais nessa discussão. Porque o recado ele já tinha dado, né? Olha, se alguém não aparecer e não tiver uma boa justificativa, vai ter o corte do ponto e vai ter a verba indenizatória cortada. Agora eu quero saber o seguinte, de quem foi anunciado que teve o corte da verba indenizatória? Vai ser mantido? Vai ser mantido? Ou é só mais uma pressãozinha básica? Porque se voltar atrás, a lição não vai valer, não é? Não é assim na escola, professor? Exatamente assim. É assim que deve funcionar, não é isso? Né? Se o aluno pisa na bola e o professor titubeia, ele vai pisar na bola de novo, não vai? Vai repetir tudo de novo. Vai repetir tudo de novo. Tudo de novo. Tem que chegar a esse extremo, né? De ambiente escolar, numa Assembleia Legislativa com todo mundo muito bem formado, muito maduro. Infelizmente, por falar em chegar ambiente nisso. escolar aí, né? Só para ficar dentro do exemplo que a Nayara citou, o corte da verba indenizatória e o corte no ponto é o quê? É um puxão de orelha, né? Público.
Por isso que tem gente aí que chiou para burro, né? Entendeu? Reclamou, tentou se justificar e a gente vai ver isso daqui a pouco, né, Nayara? Vamos falar disso daqui a pouquinho, mas antes da gente voltar a esse assunto da verba indenizatória, eu queria só destacar o projeto Cota Zero, né? Então, foi os integrantes aí desta comissão e tem alguns parlamentares que defendem muito a questão dos jacarés, né? Isso foi se falado muito e a gente conversou no Jornal do Meio-Dia com um estudioso, um professor conhecido como, Francisco Machado, o sobrenome, é conhecido como Chico Peixe. Chico Peixe. E ele falava que, na verdade, as pessoas estão falando, literalmente, estão viajando quando o assunto é o jacaré, porque eles se alimentam de outras coisas. É preciso que esse projeto Cota Zero traga, assim, um estudo certo, os deputados vão viajar para onde? Pois é, com embasamento Não, e eles não vão viajar para fugindo. onde? Para os estados que já têm esse chamado Para projeto Mato Cota Grosso Zero. do Sul, Que ainda não está. para Goiás. Isso. Mas Mato Grosso não está em vigor. Não. Mato Grosso do Sul. Foi assinado, mas vai entrar em vigor, me parece que em 2020. Goiás que tem o decreto do Cota Zero. Então eles vão viajar para ver como é que funciona nos outros estados ou no estado de Goiás, né? E aí só uma perguntinha básica, porque perguntar não ofende. Eles não vão aqui no Rio Cuiabá para conversar com aqueles que são os diretamente interessados nessa questão? Muito bem Exatamente. colocado. Os pescadores profissionais que vivem dessa atividade há décadas, precisam conversar. Ou seja, o problema aí desse projeto aí é que faltou diálogo e faltou estudo, ou seja, faltou ciência, não é isso? Exatamente. Tanto é que estão correndo atrás aí, mas é preciso ouvir todo mundo. Tudo bem, houve lá Mato Grosso do Sul, houve Goiás, mas vamos ouvir aqui também aqueles Os que mais são os afetados. diretamente interessados que serão afetados com isso. E tem aquele grupo que vende a isca para os pescadores. Essas pessoas também não serão ouvidas. Eu acompanhei atentamente, Lúcio, a lista dos 5 deputados estaduais que fazem parte da comissão. E pelo que eu olhei rapidamente, parece que não tem nenhum que identifica como alguém que não defende o projeto. Ora, se eu tenho um grupo que tende a apoiar ou não apoiar um projeto, o resultado dessa comissão não será muito boa. O interessante deveria ser que houvesse aí um certo equilíbrio na área. 2 pessoas a favor do projeto, 3 ou ao contrário, que recusa o projeto. Porque aí você tem um resultado muito mais satisfatório do que teríamos com 5 pessoas favoráveis. Agora, tomando-se como base o que o deputado Eduardo Botelho falou, tem lá o projeto do governo que está provocando toda essa polêmica e ele fala numa proposta alternativa. O que me parece é de que deve ser apresentado um substitutivo completo ao projeto do governo. Ou então, o governo vai retirar o que enviou para lá e fazer as alterações para o seguinte, para deixar o projeto assim mais fácil de ser aprovado. Mas aí é preciso corrigir as distorções que existem no projeto. Né? A ideia, por exemplo, de se preservar os rios aqui de Mato Grosso, de se preservar o peixe, não é isso? É muito louvável, mas tem que olhar também para o lado social dessas pessoas. E aí? Como é que os pescadores vão fazer? Aqueles que são realmente pescadores profissionais. Não é aquele que é servidor público, que é empresário, não. É quem vive dessa atividade. A Nayara, agora há pouco, aqui falou do Chico Peixe, né? Que é um especialista, um estudioso, ele é ecólogo, ictiólogo, é o que mais? Biólogo. Biólogo, não é isso? Exatamente. Ele conhece bem do setor. Ele disse o seguinte, que o fato de dar um salário mínimo para o pescador, na prática isso seria o seguinte, transformar aqueles que já são pobres em miseráveis.
Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente vai falar sobre a verba indenizatória ali da Assembleia Legislativa, ou o corte dela, né? Então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente dessa sexta-feira 13. Olha, no Jornal do Meio-Dia de ontem, quinta-feira, a gente conversou com o deputado Chuchu Dalmolin, do PSC. Ele comentou o corte de parte do seu salário e da verba indenizatória após faltar à sessão ordinária. Confira aí na entrevista. O processo lá do TRE, o senhor se livrou, mas aí, vai conseguir se livrar do corte da verba indenizatória ou já determinaram que, vai cortar e não tem choro? Primeiramente, semana passada, eu participei de todas as sessões, pontualmente, como faço na maioria das vezes. E não foi votado nada. Nem por isso eu fui criticar alguém, porque os deputados têm que atender prefeitos, eles vão visitar municípios, vão para Brasília, vão buscar verba, vão discutir parcerias, eles estão lá nas secretarias. Mas para essa semana não foi avisado que se faltasse ia perfeitamente. Ter o corte? Só que eu tenho uma agenda. Nesse dia da sessão, só para vocês entenderem, eu recebi em Sorriso o engenheiro Henrique do DENIT, num grande evento do setor produtivo, que tinha lá todo o Mato Grosso, no 6º simpósio pós-colheita, onde nós estávamos discutindo logística e a BR-63, que lamentavelmente já matou mais de 500 pessoas, tá? Só depois da concessão. E isso muita gente não divulga, né? Então eu estava lá cumprindo o meu papel de deputado para cobrar do governo federal o reinício imediato dessas obras junto com o Exército e o setor produtivo. E na terça-noite eu estava em Lucas do Rio Verde, junto com o governador, inaugurando uma unidade do Senai, muito importante para a região, e também discutindo a implantação do Sebrae em Sorriso. E aí, como eu sigo regras, eu sou um deputado disciplinado, eu encaminhei o memorando, que foi lido lá na tribuna, eu posso faltar até 4 sessões normalmente, desde que eu justifique, até porque eu já fui deputado federal. E desde o primeiro dia que eu assumi... E essa justificativa não é atestado, como disse aí, perfeitamente. Não é só saúde, seria um outro problema. É um procedimento normal da casa. O que acontece que eu defendo com que a gente não possa ter ações conforme o vento vai. Desde que eu assumi como deputado estadual, eu estou propondo a mesma regra de Brasília. Deputado que faltou, já desconto, e eu sou a favor disso. E eu parabenizei o presidente. Só o senhor falou em perseguição? Eu não falei para ninguém isso. Não, na imprensa saiu, o senhor disse assim, não, isso é uma perseguição, porque eu sou do interior. Com todo respeito à imprensa aqui. O senhor falou que, aproveitando o cota zero lá, do peixe, o senhor falou que foi uma isca? Não. Isso o senhor disse não, ou não? Perfeitamente. Eu espero que não seja uma isca. Mas eu não me preocupo com isso. Eu acho que o Botelho tem oportunidade, tem um grande respeito por ele, porque o meu sonho ali é o seguinte, só para concluir a questão de Brasília, quem não participa da sessão tem que cortar o ponto. Ponto. Aí entra as justificativas. Cumpriu o regimento, o nosso código de ética, devolve. Ponto. Até porque o importante, cidadãos que nos escutam, é ter o quórum e as aprovações. O que não pode é ficar toda vez tendo lá meia dúzia de deputados. Nós somos em 24, muitos deputados são do interior e nós temos agendas importantes. Um exemplo, só para responder. Quarta retrasada, o ministro do Meio Ambiente esteve aqui e ele me convidou para acompanhar ele. Então eu tive que, de última hora, representar a Assembleia, eu me desloquei para o interior. Então, as agendas nossas, infelizmente, às vezes, a gente não está lá, mas nós temos outros colegas. Então, o que até hoje cedo num programa... Mas e se acontecer isso com outros deputados? Se ele não justificar... Por exemplo, se todo mundo fala assim, olha, eu tive um compromisso em tal lugar, o outro deputado também teve a programação dele, e aí, como que fica o plenário? Mas sem eu estou votar? justificando que o senhor se perfeitamente, referiu, tem que cortar. Mas é que você tem 4 sessões por mês. Até 4
O senhor já usou as quatro Não, eu faltas, trabalho, não? eu não sigo aqui pela imprensa ou pelo presidente, Não, o senhor se eu faço referiu a às minha quatro, parte. que o senhor tem direito a 4 Eu falo que é o regimento justificadas. até 4. Sim, o senhor já justificou as 4 ou não? Ainda tem mais Todas as direitos minhas às 3? ações, eu fui a Brasília, todas são justificadas. Entendeu? O que eu estou querendo dizer a todos tem que ter regra. E a regra não é conforme o vento. Na minha opinião, nós temos que usar o regimento da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Não participou, corta. Justificou, devolve. Ponto. Só que eu também tenho um projeto de lei que todas as nossas as sessões, elas têm que ter no mínimo 24 horas antes a pauta. Nós recebemos a pauta na hora. Eu estou cobrando lá uma reforma no nosso regimento interno. Nós temos que enxugar aquilo lá. Tem que mudar. Claro. Tem que ter reforma lá também. Não tenha dúvida. Eu cobro isso toda semana. E nunca ninguém me entrevistou. Tribunal de Contas estavam falando. Eu tenho que fechar aquilo lá. Aquilo é uma gastança, quase 400 milhões para um órgão auxiliador. Se auxilia a Assembleia, nós já temos tantos instrumentos de fiscalização que eu não sou contra, tem que fiscalizar. Nós temos hoje inteligência artificial, nós temos hoje muita tecnologia. Agora, eu sou contra a fiscalização. O Tribunal de Contas é um peso que não precisa. Eu quero que vocês me chamem aqui para discutir outros projetos. A gente tem no muita Tribunal coisa de boa. Contas não precisa desse tribunal? Nesse momento está custando muito caro para um resultado ineficiente. Até porque aprovar as contas do governador retrasado, que é réu confesso ladrão. A obra da Copa aí vocês noticiaram. O ex-governador incompetente, aprovar as contas. Não é verdade? Então o que vocês vão julgar disso? E aqui querem me usar como cara que não trabalha, que isso, aquilo, gente, me poupe, né? Ele ficou bravo. Mas, na verdade, acabou acusando um pouquinho, estão deturpando o que eu estou falando, mas na verdade ele não gostou de ter aí a notícia de parte do salário nem da verba cortada. Mas como disse, justificou, ele tinha as justificativas dele, só faltou responder se já tinha usado tudo, né, professor Lúcio? Mas foi bom, não é, professor? Foi. O anúncio do corte da verba indenizatória, né? Quer dizer, as pessoas têm que vir a público, se explicar, olha, eu estava em tal lugar, era importante a minha presença lá. Agora é o seguinte, se todo mundo tiver se todo mundo não, se os deputados, né, de uma forma geral, cada um tiver o seu compromisso, e aí? As sessões plenárias, como é que vai fazer? Não é? Mas aí é o seguinte, foi bom o anúncio do corte da verba indenizatória, porque aí é o seguinte, olha, tem que ter mudança aqui na Assembleia, não é isso? Tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, né? Cada um arruma uma justificativa, né? Tem que fechar o Tribunal de Contas, não foi o que ele falou? Foi. Não foi o que ele disse? Tem que fechar o Tribunal de Contas, que tem muita gastança, não é isso? E aí ele citou lá na entrevista aí também que olha, o Tribunal de Contas, alguns anos atrás, aprovou a conta de um ladrão. Não é isso? Referindo-se a Silval Barbosa. Falou, agora, mais recentemente, aprovaram a conta de um incompetente. No caso do ex-governador Pedro Táxi. Mas ele usou o termo fechar. Tinha que fechar o Tribunal de Contas. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Tribunal de Contas aqui. Professor, vamos para o seu destaque, então? Vamos. Nayara, Lúcio e amigos telespectadores. Na campanha, sempre é assim, na campanha de 2018, muitos candidatos, se não todos os candidatos, começaram a denunciar, a atacar as práticas antigas dentro do parlamento, tanto do Congresso Nacional quanto da Assembleia Legislativa. No que se refere ao Congresso Nacional, os novatos foram 50% de renovação no Congresso Nacional. Portanto, um número significativo. Mas esses mesmos novatos que fazem parte do Congresso Nacional cometem as mesmas práticas antigas. Por exemplo, a questão do auxílio moradia, que praticamente todos que foram eleitos, bateram, denunciaram. Veja, amigos, de todos os parlamentares, apenas 7%
vou repetir, apenas 7% não moram no apartamento funcional e não recebem o auxílio moradia, ou seja, 42 parlamentares apenas. O partido do PSL, o Partido Social Liberal, o partido do presidente da República, tem 3 deputados federais, entre os quais o delegado Valdir, que não mora em apartamento funcional e não recebem o auxílio moradia. O Partido Novo, que chegou a fazer uma resolução, a publicar uma resolução nacional, impedindo que os seus integrantes parlamentares não utilizassem do benefício. Porém, tem um parlamentar do Partido Novo de São Paulo, o Alex Fontanelli, ele recebeu o auxílio moradia até muito pouco, até mês de maio, junho, ele recebeu o chamado auxílio moradia. E vou um pouco mais além. Esse auxílio moradia, amigos, R$ 4.236 aqueles parlamentares que não estão no apartamento funcional. E mais ainda, na legislatura de 2014 a 2018, 19 parlamentares que possuíam casas ou apartamentos em Brasília, Lúcio, que possuíam casas ou apartamentos em Brasília, recebia o auxílio moradia. Entre um deles, o deputado federal à época, Jair Bolsonaro, recebia o auxílio moradia e morava no seu apartamento. Um outro caso agora, nesta legislatura atual, é o Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, que tem residência em Brasília e recebe o auxílio moradia correspondendo a um pouco mais de R$ 4.200. Um outro detalhe, existem 72 imóveis funcionais para o Senado, portanto não são 81 imóveis, por isso que tem alguns senadores que recebem o auxílio moradia. E 432 imóveis que pertencem à Câmara Federal. E os demais deputados federais recebem o auxílio moradia. Portanto, tem ao todo 504 apartamentos funcionais que variam de 200 metros quadrados a 300 metros quadrados. Portanto, Lúcio, é um apartamento muito bom, muito bom. Imaginemos, amigos, se esses apartamentos fossem vendidos. Por que vendidos? Existem um projeto cujos autores são os senadores Márcio Bittar, do MDB da Bahia, ou melhor, desculpe, MDB do Acre, e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Esse projeto é assinado pelos 2 senadores que defendem a venda desses 504 apartamentos, que cada um deles deve custar mais ou menos 3 milhões de reais. Ou quanto que ia ganhar a União com a venda desses apartamentos. Por que eu estou falando na venda desses apartamentos? Porque ela não se faz necessário mais. Nenhum apartamento desse se faz necessário. Brasília conta com uma rede de hotéis fantástica. Uma rede de hotéis fantástica. Sem falar de imóveis que estão para alugar, uma vez que cada parlamentar fica apenas 3 dias por semana. E mais ainda, amigos, eles recebem bruto, cada um, deputado federal e senador, recebe bruto R$ 33.763. Vou repetir, R$ 33.763. É um dinheiro suficiente para que cada um dos parlamentares pague por sua estadia, pague pela casa, pelo apartamento alugado. Não tem sentido mais bancar apartamento funcional e nem auxílio moradia para esses parlamentares. E vou um pouco mais além, amigos. Sabe quantos recebem
cada deputado federal, por mês, R$ 168.600, Lúcio. R$ 168.600 recebem cada parlamentar. Os benefícios, somando todos os benefícios. Nós falávamos aqui, no que tange a Assembleia Legislativa, de 65 mil de VI, mais o salário, mais 12 mil de petróleo, etc., de combustíveis, uma série de outros benefícios, tanto auxílio que a gente telefone, correio, moradia, tudo isso. Será que lá tem auxílio paletó também? Só faltou auxílio paletó, viu, Lúcio? Auxílio livro, né? Porque aqui tem tudo isso, né? Tudo isso. Eles recebem R$ 168.600. Sabe quanto custa cada senador, ou melhor, o conjunto de senadores por ano? 160 milhões por ano. Só os senadores. Só os senadores. Eu deixei por último os deputados. R$ 1 bilhão por ano. R$ 1 bilhão por ano. Ora, são auxílios desnecessários. Os senadores, é quanto, professor? 81 senadores e mais 500... Qual o custo global por ano? 168 milhões. 168 milhões. E os deputados? 1 bilhão por ano. 1 bilhão por ano. Cada um desses parlamentares, 168.600 mensal. Olha, não é possível um negócio desse. É muito dinheiro para cada um desses parlamentares ficarem apenas 3 dias por semana. Mas aí eles falam o seguinte, olha, gente, a democracia custa caro. E custa mesmo, né? Para nós, né? Só a gente, pois é, esse valor é pago só pela população. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente, vamos falar do TCE, então não saia daqui. Voltamos com a notícia de frente dessa sexta. Olha, eu queria destacar aqui rapidamente, antes do destaque do Lúcio, que as visitas aos presos da maior penitenciária de Mato Grosso serão feitas em 3 dias seguidos, de forma fracionada, após um mês de suspensão dessas visitas. E na segunda-feira nós vamos receber aqui no A Notícia de Frente, na nossa entrevista especial, o secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Bustamante. A gente vai falar melhor com ele sobre essa operação aí na penitenciária e como vai ser agora o esquema de visitas. Então não perca, viu? Segunda-feira. Vamos ao seu destaque, Lúcio. Vamos lá, né? O meu destaque de hoje é para falar o seguinte: está aberta a temporada de caça aos conselheiros titulares lá do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olha, e é assim, guerra declarada, é isso? Com artilharia pesada, viu, professor Lorenberg? Mas eu até divido esse destaque aqui em 3 partes. A primeira, conselheiro alerta que liminares do Tribunal de Contas do Estado invadem competência da Justiça. Durante um debate sobre um processo que decidiu pela revogação de uma medida cautelar, nessa semana, o conselheiro do Tribunal de Contas, Guilherme Maluf, referendou a preocupação do conselheiro substituto, Luiz Carlos Pereira, ao avaliar o excesso de medidas cautelares concedidas pelo órgão de controle externo. E aí, o que eu destaco aqui é o seguinte: essas medidas cautelares, estas liminares, elas, na grande maioria, foram concedidas pelos conselheiros substitutos. E qual é o objetivo da concessão dessas medidas cautelares? Na maioria delas, o objetivo é o seguinte: é evitar vícios de licitação, direcionamento de concorrência pública, superfaturamento, desvio de recursos públicos. Aí o que se coloca é o seguinte: olha, o Tribunal de Contas está invadindo a competência da Justiça. Bom, mas e aí? Vai esperar a Justiça tomar essa decisão? Vai esperar o problema acontecer? Vai esperar o produto ou o serviço ser superfaturado? Quando se pode conceder uma medida cautelar falando, olha, espera aí,
vamos corrigir isso daqui antes de vocês continuarem com essa licitação. Porque aí é o seguinte, dá para evitar não só desperdício, como desvio de milhões e milhões de dinheiro público, como nós sabemos que já aconteceu muito aqui em Mato Grosso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo ponto, dentro desta temporada de caça, o segundo ponto é o seguinte: conselheiros interinos são proibidos de votar para a presidência do Tribunal de Contas do Estado. É que os deputados estaduais aprovaram em primeira votação uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que propõe que conselheiros afastados, olha aí, possam votar e serem votados para a composição da mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado. Eles estão afastados pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, em função da delação do ex-governador Silval Barbosa. Aí vão falar, mas não tem denúncia nenhuma contra eles. Mas espera aí, eles estão afastados do Tribunal de Contas por uma medida judicial de um ministro da mais alta corte do judiciário brasileiro. Pois bem, com a aprovação, houve a mudança, professor Inayara, no parágrafo 3º e acréscimo ao parágrafo 5º, no artigo 49 da Constituição Estadual, que normatiza a composição do Tribunal de Contas. E aí ficou assim: na eleição da mesa, vou tentar ser bem didático, ok? Na eleição da mesa diretora do Tribunal de Contas, somente os conselheiros poderão votar e ser votados, ainda que em gozo de licença, férias ou afastamento legal, consta no texto da proposta de emenda constitucional. Já no parágrafo 3, fica estabelecido que apenas conselheiros titulares poderão ocupar a presidência e a vice-presidência da Corte de Contas aqui do estado de Mato Grosso. Então fica combinado assim. Pelo que foi aprovado, os conselheiros interinos são proibidos de votar para a presidência. É isso? Então é o seguinte: quem não pode ser votado, também não pode votar, não é, professor? Ou seja, eles estão fora da eleição do Tribunal de Contas do Estado, pelo que foi aprovado lá pela Assembleia Legislativa. Ainda vai ter a segunda e a terceira votação, mas essa aqui é a primeira votação, que já dá indicativo do que vai vir depois. Mas não acabou ainda não. Tem agora o terceiro ato. O terceiro ato desse destaque aqui, a terceira parte dele, né? Que parece uma peça, né? De tanto assunto que tem. Mas aí é o seguinte, eu vou pedir auxílio para a Nayara. Antes de que eu vá aqui para o desfecho desta temporada de caça aos conselheiros substitutos do Tribunal de Contas. Lúcio, professor, a deputada Janaína Riva, do MDB, protagonizou na última quarta-feira à noite uma cena um tanto inusitada na Assembleia Legislativa. Isso porque ela usou a tribuna do parlamento para defender a não aprovação de um projeto de emenda constitucional que ela própria havia apresentado. A PEC em questão proibia a indicação de políticos para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira aí esse pronunciamento. Presidente Botelho, esse projeto que eu apresentei, logo que cheguei aqui na Assembleia Legislativa, eu tinha uma visão que hoje, para mim, ela é completamente errada. A de que a indicação política dentro do Tribunal de Contas, ela era um mal para a sociedade. E nesses 5 anos que eu estive aqui na Assembleia, eu notei o quão importante é não se ter só análise técnica em aprovação de contas dentro de um tribunal. A importância que é você ter ali dentro pessoas que recebam prefeitos, que recebam vereadores, que recebam deputados e que analisem também cada um dos casos com esse olhar, com bom senso,
que, me desculpem os demais, mas nós políticos temos, pela vivência que nós temos com cada um dos municípios do Estado. Antes eu achava que a indicação da Assembleia, ela era prejudicial para o sistema. E hoje eu vejo que lá dentro, hoje com o Guilherme Maluf, que fui contra a indicação dele, a importância que se tem na relação institucional com os outros poderes e órgãos, quando você tem alguém que dialoga, que tem a preocupação de sentar, conversar e entender o que é um ambiente político de cada município, de cada região. Quantas cidades aqui nós temos com prefeitos afastados, prefeitos que muitas vezes foram cassados? Quantas cidades nós temos com problemas políticos, que assume um prefeito, aí depois o vice entra, aí volta o prefeito. Tem que se ter ali uma análise que possa contemplar, presidente Botelho, a situação política dos municípios. Então, quando eu apresentei, sinceramente, eu achava que político, dentro do Tribunal de Contas, era só para poder passar a mão na cabeça. Mas não é isso. O Tribunal de Contas, ele precisa sim de políticos. A indicação da Assembleia é extremamente importante. Aliás, o Tribunal de Contas só vai sobreviver se tiver mais diálogo com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Tem que aprender a respeitar deputado, tem que aprender a respeitar aqueles que foram eleitos com mandato eletivo, e eu acho que o tribunal precisa mudar muito. E essa minha PEC, ela vai contrariamente a tudo isso que eu disse agora há pouco. Ela apresentou a PEC em 2015. 2015. 4 anos, nem 4 não deu, né? Mas quase 4 anos depois, ela muda de opinião. Por favor, Lúcio, pode dar seguimento aí ao seu destaque. Olha, a deputada... A segunda parte, a terceira parte, é o último ato. A deputada Janaína Riva é uma brilhante parlamentar, né? É uma brilhante parlamentar, mas causa estranheza, não é? Causa estranheza que, num determinado momento, ela explicou aí, deu as razões dela, mas eu posso ter o direito de discordar. E eu discordo no seguinte ponto, quer dizer, por que é que os políticos obrigatoriamente têm que ser conselheiros do Tribunal de Contas? Por quê? Porque só os políticos, porque a gente tem acompanhado aí, ao longo do tempo, vícios e mais vícios na indicação de conselheiros dos tribunais de contas. O que a gente sempre ouviu dizer, e é verdade, os conselheiros que são indicados pela classe política, eles perdem autonomia, eles perdem independência, eles perdem imparcialidade. Tudo bem. Vamos agora voltar aqui, abrir um parênteses aqui para fazer uma crítica aos conselheiros substitutos. Eles tinham que aprovar as contas do ex-governador Pedro Taques com tantas irregularidades, uma delas, inclusive, por não ter respeitado a lei de responsabilidade fiscal, que pode, inclusive, resultar em improbidade administrativa. E ainda deram lá explicações do porquê que eles aprovaram. Olha, tinham muitas irregularidades, mas nós aprovamos porque a crise era muito grande. Esses os conselheiros substitutos, que são em 5 hoje, né? Aí, antes disso, o Tribunal de Contas, ainda com os conselheiros titulares, esses que estão afastados pelo Supremo Tribunal Federal, aprovaram as contas de quem? Do ex-governador Silval Barbosa, que pouco tempo depois, foi à Justiça, fez uma delação monstruosa, falando da roubalheira gigantesca que se praticou aqui em Mato Grosso, mostrando, revelando, delatando uma quadrilha que assaltava com o pé de cabra os cofres públicos. Então, o que eu questiono é isso. Por que é que tem que o seguinte, que os políticos é que tem que ser conselheiros lá do Tribunal de Contas? Por quê? Para representar lá no Tribunal de Contas os grupos políticos a que eles pertenciam antes
de serem indicados para lá? É para isso? Precisa ser a classe política para se manter, professor, o status quo daquilo que chamam de sistema? É isso? É para isso? Nós tivemos, nesse caso aqui que eu falei na delação de Silval Barbosa, nós falamos no programa de hoje aqui da delação de José Riva. Ué, a denúncia que está colocada aí é que compraram lá uma cadeira de conselheiro, começou a se falar em 4 milhões, depois foi 8 milhões, depois foi 12 milhões, e aí finalmente falaram que é o seguinte, olha, a cadeira de conselheiro foi comprada por 15 milhões de reais. E tudo isso por causa das indicações políticas. Os conselheiros substitutos, eles são perfeitos? Não, eles não são perfeitos, mas tem que se apontar quais as falhas que existem, Não dizer o seguinte, olha, tem que ser político, tem que manter os políticos. Tudo bem, eu posso estar aqui jogando palavras ao vento, porque são eles que decidem, e para ser diferente tem que mudar a lei. E para poder se resguardar, eles já estão até mudando, né? Mudando para que não corra o risco de que os conselheiros substitutos possam participar da eleição lá no Tribunal de Contas do Estado. Isso significa o quê? Os conselheiros substitutos, como eu disse aqui, que não são perfeitos, mas parece que eles estão incomodando a vida de um determinado grupo, de um determinado segmento. A classe política não está satisfeita com os conselheiros substitutos e está torcendo, esfregando as mãos para que voltem os conselheiros titulares. Se eles não tiverem culpa, se eles não cometeram crimes, devem voltar mesmo. Agora, é preciso primeiro se averiguar isso. Fala, olha, nem denúncia tem contra eles, mas a justiça ainda não decidiu. Mas o que eu volto a questionar aqui, no final desse meu destaque de hoje, desse meu comentário, com um questionamento. Por quê? Por que é o político que tem que ser conselheiro do Tribunal de Contas? Por que é que tem que ser o deputado? Por que é que tem que ser o secretário do governador A, B ou C? Porque é isso que tem se verificado ao longo do tempo. Ou a vaga é lá do governo, aí normalmente vai um secretário, ou alguém ligado ao governador de plantão. Se é lá da Assembleia, normalmente vai um deputado. Por que é que tem que ser assim? Na sociedade nós não temos figuras, personalidades que possam assumir essa função. E o seguinte, é preciso ter um critério muito grande, porque eles vão para lá, é para cuidar da correta aplicação do dinheiro público. É para isso que eles estão lá. E é nisso que as coisas precisam ser focadas. Aí a deputada Janaína, só para mim encerrar, falou assim que ela mudou de opinião em função do amadurecimento político. E aí eu tenho a impressão de que muitas pessoas que inclusive gostam muito da deputada Janaína, que é uma grande parlamentar, muitas pessoas devem estar pensando o seguinte, né? Olha, a gente gostava um pouco mais dela, não é isso? Enquanto ela ainda não tinha amadurecido tanto politicamente falando. E o que é mais curioso aí desse tudo aí, Lúcio, dessa PEC que já foi aprovada em primeira votação, os conselheiros afastados terão direito de votar e ser votado. Veja, é uma afronta a uma decisão jurídica, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ao afastá-lo, impede ele do exercício da função. Eles podem, por exemplo, professor, diante da decisão do Supremo, eles podem frequentar o Tribunal de Contas? Não podem. Não? Eles vão votar o quê? Pela internet, é isso? Vão votar pela correio, internet? Pelo correio. Pelo correio? Ah, não, mas não vai dar. Mas não vai dar, tá? Aí não vai dar.
Por quê? Está em greve. Aí, respondeu. Lúcio, professor, muito obrigado. Um ótimo fim de semana. A todos nós. Obrigada, Lúcio. Obrigada Bom dia, a você. bom final de semana. Um excelente fim de semana e não esquece que segunda-feira tem entrevista especial.